Iniciando. Ok, agora sim, acho que agora. Deixa eu atualizar a página aqui. Agora sim. Bom dia, bom dia, bom dia. Sábado, 14 de agosto de 2021. E nós estamos aqui, ao vivo, na nossa aula do nosso curso, o Registro de Imóveis Descomplicado. Curso esse que, neste final de semana, passou dos 2.000 alunos matriculados. Com muita honra e muito orgulho, a gente pode dizer que hoje é um curso muito procurado pelo pessoal para exatamente esclarecer dúvidas e ver casos práticos de registro de imóveis. Em especial, mais de 60% dos nossos alunos são advogados, advogados que buscam um caminho extrajudicial. E o restante da turma se divide em registradores, notários, concurseiros e até mesmo alguns corretores de imóveis e engenheiros que querem aprender um pouco mais da parte extrajudicial. No sábado de hoje, nós estamos aqui recebendo o professor Flávio Tartucci com muita satisfação e, claro, acompanhado pela Prof. Yasmine, a nossa querida monitora Tassiana, para conversar sobre os 3 planos do negócio jurídico. Matéria essa lindíssima, que ninguém melhor que o professor Flávio para nos dar essa aula. Professor Flávio, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Uma honra, mais uma vez, professor Salomão, estar aqui com vocês para mais essa aula no sabadão. Sensacional, sensacional. Cumprimentar a Prof. Yasmine, tudo bem contigo também? Preparada aí? Olá, bom dia a todos. Também aqui muito animada para assistir a aula do professor Flávio Tartus, que vai ser sobre um tema que encanta nós todos, né, operadores do direito. Sensacional. E a nossa monitora Tassiana, tudo bem? Preparada aí para alguma coisa que possa surgir, sempre acompanhando o grupo? Bom dia, professor. Bom dia, professores. Estou aqui preparada e já ansiosa, que eu sei que vai ser uma aula excelente. Então, uma boa aula a todos. Muito bem, muito obrigado. Então, eu peço ao pessoal que já está aí no YouTube, os alunos que estão chegando também na plataforma, que compartilhem essa live nos seus grupos para que nós possamos compartilhar o conhecimento nessa manhã de sábado. A partir de agora, então, professor, nós estamos com o senhor. A palavra é sua e vamos estudar juntos, então, os 3 planos do negócio jurídico. Muito bem, professor Salomão, muito obrigado mais uma vez, minha segunda aula aqui com vocês, é mais uma vez uma honra, esse curso que é um grande sucesso, quero agradecer o convite, cumprimentar as professoras, professora Yasmine, professora Tatiane, também a Tassiana que nos acompanha, e primeiro, antes de partir para a análise dos 3 planos do negócio jurídico, comentar e conversar um pouco sobre essa visão, né? Notadamente essa concepção da chamada escada pontiana, que é como nós explicamos essa matéria, né? E ainda mais nesses tempos em que as pessoas acham que o direito surgiu ontem, né? E às vezes até surgiu no Brasil, né? É bom a gente explicar um pouco da história das coisas e explicar também para vocês como surgiu essa ideia dessa maneira, a escada pontiana, que é ensinada assim. Bom, o negócio jurídico é um conceito tradicional do direito civil. O BGB alemão fez a opção de trazer a chamada teoria do negócio jurídico. O nosso código de 16 também, e o código de 2002 acabou reproduzindo essa ideia, né, de ter uma teoria geral do fato ou teoria geral do negócio jurídico. Eu até prefiro falar teoria geral do negócio jurídico. O professor Marcos Bernardes de Mello, grande jurista, intérprete do Conde de Miranda, que foi a obra, inclusive, que eu estudei a primeira vez essa matéria, prefere usar a expressão teoria do fato jurídico. E, aliás, nessa pandemia, o professor Marcos Bernardo de Mello iniciou, né, junto com o Manuel, o neto dele, uma jornada na internet, e todas as quartas-feiras tem nos brindado com aulas sobre, eu assisto, às vezes não posso ver ao vivo, né, mas assisto na reprise, com aulas sobre a sua visão de direito. E eu tive a honra, inclusive, de participar de uma aula com ele, da OAB de Alagoas, o que para mim foi uma realização, porque quando eu tinha 17 anos de idade, para 18, cheguei lá na São Francisco, na USP, um dos primeiros livros que eu adquiri foi um livrinho verde, justamente a teoria do fato jurídico, plano da existência. E depois esse livro, a Fernanda Tartucci também, que estudou lá 2 anos depois de mim,
também utilizou, e nós temos até hoje esse livro, né, do professor Marcos Bernardo de Mello. Mas o negócio jurídico, essa opção de tratar do negócio jurídico é esse mesmo, e exatamente esse, professor Salomão, exatamente esse. As antigas. E é uma opção que o nosso código fez, mas outros países não. O código italiano, por exemplo, não tem a estrutura do negócio jurídico. Tá? O nosso tem, eu acho que é bem interessante essa concepção de uma parte geral com os conceitos estruturais, onde está o negócio jurídico, e uma parte especial com o tratamento das matérias relacionadas ao direito civil, né? Obrigações, contratos, empresa, que também foi a opção do Código de 2002, coisas, família e sucessões. Eu tenho dito isso, ainda mais em momentos de crise institucional, e eu não sei qual é a percepção de vocês, mas apesar dos percalços, o direito civil no Brasil, ele funciona, né? E ele funciona de ponta a ponta. Eu sei de todos os problemas que existem em questões registrais, mas primeiro que isso melhorou muito de alguns anos para cá, e acho que melhorou muito também pelas contribuições que foram feitas pelas serventias extrajudiciais, né? Mas não há dúvida que o direito privado funciona. Funciona e rapidamente, mostrando a sua funcionalidade, se adaptou à pandemia. Essa é a outra coisa que eu tenho falado também. O direito civil se adaptou à pandemia, ao passo que se a pandemia durar por alguns anos, e a gente não sabe se durará ainda, vocês sabem que eu sou muito cético nessas questões, nós estamos adaptados, inclusive com a possibilidade de se fazer escrituras públicas de forma digital. Tá? Eu, há um certo tempo, eu não falo mais em novo normal, porque eu acho que aquela realidade que a gente vivia antes, ela não volta. Tá? A gente já está em quase 2 anos de pandemia, a realidade mesmo é que nenhum país ainda conseguiu controlar o vírus. Vamos ser realistas, né? Então, ainda não temos nenhuma vitória, e mesmo os países que conseguiram fazer o controle estão tendo dificuldades novamente, né? Muito pelo modo de vida que a gente acabou instituindo, um modo muito acelerado, de destruição de tudo, de atravessar tudo, de produzir cada vez mais, né? Eu acho que a gente está pagando por isso também por outras questões, mas que não vem aqui ao caso de analisar. Mas, de qualquer maneira, o direito privado se adaptou. Eu trabalho muito com arbitragens, né? Trabalho em painéis arbitrais, e as arbitragens ficaram até melhores, na minha opinião, do que antes, com o uso da tecnologia, né? Então, a resiliência da humanidade e a tenacidade da humanidade, isso sempre foi assim também, nos traz a possibilidade de adaptação. Mas, entre outras coisas, por que o direito civil funciona? Porque ele tem estruturas, ele tem institutos que tem 500, que tem 1.000, que tem 2.000 anos e que já foram testados e retestados no passado. Especialmente os seus grandes pilares, o contrato, a propriedade, a empresa, a família ou as famílias, se vocês assim quiserem, e a herança. E o negócio jurídico aparece dentro de todo esse contexto. O testamento é negócio jurídico, o casamento é negócio jurídico, o contrato é negócio jurídico. E eu gosto muito de explicar a origem da palavra negócio. A palavra negócio vem do latim neg ocium, quer dizer, negação do ócio. Negocium com T, neg otium, negação do ócio, né? Então, essa ideia de negação do ócio, negócio, acho que com C, desculpe, traz aquela ideia de movimento. E é isso que o negócio jurídico representa, uma movimentação jurídica. Eu defino o negócio jurídico como sendo uma manifestação de vontade lícita. Uma manifestação de vontade lícita dá a ideia de um ato jurídico lato sensu. Eu sigo aí o professor Zeno Veloso, sigo também o Orozimbo Nonato, que para que seja ato jurídico há necessidade da licitude. Isso não é pacífico, porque o próprio Pontes de Miranda, o Marcos Bernardo de Mello apontam que o ato ilícito também seria ato jurídico, né? Para mim, ele tem que ser lícito para ser ato jurídico. Então, é uma manifestação de vontade com conteúdo lícito, em que há uma finalidade específica buscada pelas partes. E aí, percorrendo os planos do negócio jurídico.
Essa finalidade específica, aliás, presente no contrato, no casamento, no testamento, é que diferencia o negócio jurídico do ato jurídico em sentido estrito. Porque no ato jurídico em sentido estrito, como diz o próprio Marcos Bernardo de Mello, os efeitos são meramente legais. Se eu reconheço um filho, os efeitos jurídicos do reconhecimento de filho decorrem pura e simplesmente da lei. Aliás, eu não posso modificar esse reconhecimento, colocar lá uma condição, colocar um termo, não é possível, a própria lei prevê isso. Tá? Por outra via, se eu faço uma adoção, para mim adoção é negócio jurídico, eu vou compor, vou buscar uma finalidade específica para formar um vínculo, aí haverá, na minha opinião, isso não é pacífico, um negócio jurídico. Então, o negócio jurídico, ele traz essa ideia de movimento que o direito civil busca, é um instituto tradicional, um instituto consolidado, e ele traz essa ideia sempre de uma finalidade específica buscada pelas partes, né? Ou como dizia o professor Junqueira, Antônio Junqueira de Azevedo, uma finalidade querida pelas partes. Bom, no Brasil existem duas maneiras de se ensinar o negócio jurídico, e eu aprendi pelas duas. Até na faculdade, apesar dessa referência da obra do professor Marcos Bernardo de Mello, eu acho que eu aprendi mais na perspectiva do Bevilacqua, de analisar o negócio jurídico a partir, na verdade, nem tanto o negócio jurídico, mas o ato jurídico, né? Analisar o ato jurídico a partir dos seus elementos essenciais, acidentais e naturais. A gente aprendeu assim, os elementos essenciais, que são aqueles inderrogáveis, sempre presentes, os elementos acidentais, que estão no plano da eficácia, condição, termo, encargo, e os elementos naturais, que são aqueles que especificam determinado ato ou negócio jurídico. E há uma outra forma de se ensinar, que é a partir da obra do Pontes de Miranda, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia, uma construção germânica. E eu, no meu curso de ensino até o doutorado, eu cheguei até a ouvir dizer, quando fiz uma matéria sobre psicologia jurídica na USP, da professora Lídia Reis Almeida Prado, que existência, validade e eficácia, isso teve uma influência freudiana, que a existência seria o id, a validade seria o ego e a eficácia seria o superego. Eu cheguei até a aprender assim, né? Isso também não dá um encaixe perfeito, mas eu cheguei a ouvir dizer que isso foi retirado do Freud, né? Que o Pontes de Miranda tirou isso do Freud. No meu mestrado, a professora Maria Helena Diniz, ela não segue à risca essa divisão existência, validade e eficácia. E nessa forma de ensinar da escada pontiana, que eu acabei aderindo, e eu vou contar agora como surgiu essa nomenclatura escada pontiana, isso foi por influência da professora Giselda Hironaka. E como em que contexto isso surgiu? A professora Giselda a professora Giselda é uma schooler, uma formadora de escola, e ela tinha o costume, isso foi em 2005, eu já era mestre, e já me preparava para fazer o doutorado, ela fazia encontros. E um encontro que ela fazia era de manhã no domingo, no Parque do Ibirapuera. E depois desse dia, a gente dava lá algumas voltas, né? Tinha uns professores mais antigos, alguns mais novos, o professor Simão sempre ia, o Simão era entre os mais novos, né? Eu estou falando para vocês de um momento que eu tinha 29 anos de idade, né? Eu sou de 76, estou falando de 2005. E aí ia lá o professor Zé Maria Trepatti Casas, grande professor de Direito Empresarial, professor Simão, professora Claudia Stein, professor Catalã, entre outros professores, e depois desse nosso passeio, a gente ia para um bar. Isso mesmo, para um bar. Um bar chamado Jabuti. Ela conta isso, eu acho que vai, assim, com muita gente ouvindo, acho que vai ser a primeira vez que eu vou contar isso. A gente ia para um bar Jabuti, que fica ali na Joaquim Távora. Joaquim Távora é uma rua na Vila Mariana de São Paulo, cheia de bares. Bares descolados, professor Salomão. Mas o Jabuti é o mais desclassificado, digamos assim, né, no bom sentido. É um bar, aquele bar antigo, com aqueles petiscos portugueses antigos, que ficam tudo no balcão, sabe? Sim. Sabe? Tem roll mops. Sabe o que é roll mops? Não. Quando eu tinha estômago, eu comia isso. É um petisco alemão. Falar isso de manhã é uma sardinha enrolada numa cebola. É um petisco alemão, roll mops. Tem que ter estômago para comer.
Na época eu tinha 29 anos, né? Então, encarava, né? E lá, inclusive, a gente tinha um garçom, não sei nem se ele tá lá, se ele sobreviveu à pandemia, que era o Magrão, né? Que nos atendia, a gente ficava lá o dia inteiro. E esses encontros, eles funcionavam mais ou menos como como que eu vou dizer? Como uma forma de unificação doutrinária. Então, ela passava alguns ensinamentos que ela achava que todo mundo tinha que ensinar nos lugares em que a gente trabalhava em conjunto. Principalmente na EPD, porque a gente já estava lá na Escola Paulista de Direito, nessa época, né? Então, tinha aula, por exemplo, do Schuld und Haftung, né? Da visão dualista da obrigação. E aí a gente espalhava essas questões, difundia isso por livro, por aula. Na época, a gente dava aula no LFG, né, da rede Luiz Flávio Gomes, tinha 5, 10, 15 mil, né, alunos, né? O professor, aliás, o Pablo Stouzo também sempre foi desse grupo. Eu não lembro se ele chegou aí nessa reunião de sábado, mas ele era do nosso grupo também, né? E era chamado carinhosamente de Kit Gigi, que era o kit da Giselda, né? O kit de professores da Giselda. Aí tinha aula sobre psicologia com a professora Gisele, né? E ali, aliás, a gente aprendeu, e depois também na sala de aula no doutorado, que guarda alternada, né? Que agora todo mundo quer isso, parece, essa história de que criança pode ter duas casas, que isso oferece problemas psicológicos de formação à criança. Eu até hoje defendo isso, ninguém me convenceu do contrário, né? Eu tenho, aliás, conversado isso com o meu psicanalista, o Dr. Jacó, que também é jurista, o Pinheiro Goldberg, né? Famoso psicanalista, foi, inclusive, psicanalista de presidente da República, do Ayrton Senna, né? Aliás, ele é uma pessoa que joga sempre para cima, né? É impressionante. Joga sempre a gente para cima. E ele, por exemplo, acha que não há tanto problema, dependendo como é que se faz essa guarda alternada, né? Mas a gente aprendeu isso lá atrás, de 2005. E a gente tinha aula, né, de contratos atípicos, teoria geral dos contratos típicos e atípicos, isso no bar, lá no Jabuti. Até que um certo dia, eu não lembro exatamente a data, e eu não guardei o papel. Ela pegou, hoje a aula vai ser sobre escada pontiana. Aí eu já vi a brincadeira, o que é isso, professor? É uma escada que tem uma ponte no final? Não, é a escada do Ponte de Miranda. E ela desenhou isso num guardanapo. Na época, e assim, foi um êxtase quando ela deu essa aula. Por quê? Porque era Pontes de Miranda, que é uma doutrina super difícil, né? Difícil de compreender, difícil de ler. Eu sei que você tem ela aí atrás, eu tenho também no meu escritório, por óbvio, né? Mas eu não sou pontiano, aliás, eu não sou considerado pontiano, eu não sou um civilista sofisticado, digamos assim. Eu sou um civilista simples, né? Eu estudei por Silvio Rodrigues na graduação, e eu procuro, eu acho que o meu papel, claro, existem grandes pontianos na minha geração, que seguem um ponto de Miranda, Rodrigo Xavier Leonardo, Otávio Luiz Rodrigues, eu acho que cada um tem o seu papel e saber também das suas limitações. Eu não sou um pontiano. Aliás, eu não sou um jurista sofisticado. Eu sou aquele que facilita as coisas, né? Esse é o meu perfil. Mas eu lembro que eu estava lançando o volume 1 da coleção, que está ali, que é essa edição atual, que acho que atualmente está na 17ª edição. Eu estava lançando o volume 1 dele, que na época, professor Salomão, era para concurso público. Eu não tinha a pretensão de ter uma coleção completa de direito civil, de curso mesmo. Eu tinha 27 anos, né? Peraí, eu estou falando 2005, né? Eu tinha 29 anos. Desculpa, eu errei a data, gente, porque esse livro foi lançado em 2003, foi antes. Isso foi em 2003, 2004, não foi em 2005. Era aquele que tinha uma faixinha roxa, uma capa preta com roxinho? Não era esse? Hoje... Não, ele era amarelo. Depois, quando ele já estava assim, ele já tinha virado curso. Tá. E ele era assim, 1, 2, 3 era eu sozinho, 4, 5, 6 era com o Simão. Mas aí o Simão quis fazer, depois falou, eu vou fazer uma coleção minha. Acabou não fazendo. E aí fiquei sozinho. Porque coisas, família e sucessões era com o Simão. Aí depois o Simão voltou para o Código Civil, né? Mas foi um divórcio consensual, né, nesse caso, né? Depois eu acabei fazendo... Não, o Simão é um cara
que é meu amigo, meu irmão, e a gente tem uma longa jornada ainda, né, pela frente. Então, 4, 5, 6, né, e eu fazia com ele, ele era amarelo, e depois ele foi mudando, acho que a partir de 2013 ou 2012, nós tiramos o selo concurso público, e aí ficou um livro para tudo. Mas ele tinha, nas edições iniciais, um selo concurso público, e foi assim, ele foi crescendo, 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 e acabou saindo da linha de concurso, porque ele passou a ser adotado também em graduação. Tá? Foi o que aconteceu. Mas aí, isso foi em 2003, só corrigindo a data, a professora Giselda fez aquele desenho, que eu vou fazer aqui com vocês, e eu falei, nossa, professor, isso é genial. Eu estou lançando um livro aí, um livro para concurso, que na verdade é o roteiro lá da nossa pós, lá do LFG, da pós de civil, que a gente já ensinava lá assim. Isso é interessante também, o professor Salomão. A primeira pós telepresencial do Brasil foi em 2003, pela rede Luiz Flávio Gomes, pelo professor Luiz Flávio, coordenado pela Giselda, e eu também auxiliava, eu e o professor Pablo Stoso, o professor Simão, e foi de direito civil. Por quê? Porque vinha o Código Civil de 2002. Nós chegamos a ter nessa pós, na época as aulas eram transmitidas para as unidades do LFG, 10 mil alunos nessa pós. Visionários, hein? Visionários, né, professor? Visionários, imaginar uma pós. Professor Salomão, isso. E gente que é professor Pablo Malheiros, que é um professor famoso lá de Goiás, começou a carreira dele lá. A professora Célia Arruda, do Distrito Federal de Brasília, começou sua carreira lá. Né? E tem tantos outros. Né? Isso que a gente fica feliz também. O professor André Barros foi meu aluno, não lá, mas ele veio também pela professora Giselda, mas foi aí que ele caiu para a carreira de professor. O professor Maurício Bunazar foi nosso aluno também. Né? São todos hoje grandes civilistas que surgiram desses momentos. E eu fico no meu pesar, eu até fiz uma postagem um dia desses no meu Instagram, que parece que a gente está precisando de uma renovação de civilistas, mas gente que escreva, que realmente vá nos embates. Eu fiz uma postagem da 4ª jornada de direito civil, colocando lá os nomes. E nessa época, todos nós tínhamos 30, 31, 32, e a gente ia para a jornada para debater de igual para igual com o ministro do STJ. Eu lembro que nessa 4ª jornada era hoje ministro, era desembargador Sanseverino, e eu discordo, desembargador, isso. E aí depois você me contava, eu lembro lá, um grande amigo, sou muito admirador dele, eu lembro lá na jornada anterior você me pegou, né? Você foi contra o meu enunciado, quer dizer, a gente era muito petulante, né? E tá faltando um pouco isso. Por quê, professor Salomão? Porque a turma tá muito em WhatsApp, muito em Netflix e pouco no livro, caramba. Verdade. É para você mesmo que tá me assistindo. Sabe? Você tá perdendo seu tempo, meu filho. Tem que estudar, caramba. Estudar livro mesmo. Então, meus caros... Mas o pessoal nem quer mais comprar livro, professor. O pessoal já agora... não quer... Acho que tudo é virtual agora, né? Pois é, mas é o que tá faltando, né? E nós vamos ter jornada ano que vem. Agora, esse ano, nós temos a jornada de solução extrajudiciais. Eu estou lá na comissão de mediação. É a minha 14ª jornada já. Eu já participei de civil, processo civil, já fui relator, já fui lá, fiz proposta, fui lá como proponente de enunciado. Né? Já fui especialista e é a segunda vez que eu sou presidente. Já fui de civil e agora, até por uma questão de experiência, por ter já visto de tudo, eu fui convidado também para presidir uma das comissões. Então, assim, é isso que vocês precisam fazer, mandar proposta. Eu falo para os meus alunos de mestrado, ir nesses eventos, participar do debate acadêmico, né? Porque o nosso país precisa. Quando é a próxima jornada, professor? Olha, seria esse ano, mas vai ser ano que vem, porque eles vão tentar, estão com esperança de fazer presencial. Uhum. Nós vamos lá, né, professoras? Vamos lá, fazer uma comissão, vamos lá. Mandar proposta, né, e ir lá debater. Né? Eu conheci o professor Otávio Luiz Rodrigues, que é um líder nosso hoje no Direito Civil, lá em 2006. Né? Eu conheci o meu coautor, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, lá, na jornada.
E tantas pessoas também que eu acabei conhecendo por lá, né? Então, assim, o grande... Eu brinco que as jornadas de direito civil são o campeonato brasileiro de direito civil, digamos assim, né? E que cada enunciado aprovado é uma medalha que você pode, eventualmente, ali conquistar e que vai ficar para a posteridade. Por quê? Porque a jurisprudência aplica, os livros citam, né? Mas voltando, então, estamos lá, eu peguei isso, coloquei no meu livro e fez um sucesso danado. Eu lembro que já em 2005 caiu um concurso de Goiás, do MP, Escada Pontiana, e aí eu fui descobrir que o examinador era nosso aluno da pós de civil também, na época, né? Isso foi sendo difundido, meio que se perdeu, as pessoas não sabem de onde surgiu. Eu acho que ninguém sabia dessa história, que foi assim. Quem criou esse desenho foi a professora Gisela Deronac, aliás, eu falo isso no livro, e nós difundimos lá em 2003, 2004, e isso foi difundido em vários, e os livros praticamente todos citam essa visão da escada pontiana, né? E aí, senhoras e senhores, eu vou aqui mostrar o desenho e mostrar qual é essa concepção, como é que essa escada pontiana ela é construída. Então, deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo fazer. Então, lembrando aqui, pela escada pontiana, o negócio jurídico ele tem 3 planos, então é uma escadinha com 3 degraus. O primeiro degrau é o plano da existência, o segundo degrau é o plano da validade, e o terceiro e o último degrau é o plano da eficácia. Aliás, tem vários, se vocês colocarem, façam esse teste para ver como isso foi difundido. Coloca assim na internet, entre aspas, no Google, escada pontiana, que vai aparecer, vão aparecer vários desenhos, né? Muitos dos desenhos foram feitos por alunos em aulas nossas, né? A partir da construção, né, que foi feita em sala de aula, né? Então, o primeiro degrau é o plano da existência. O segundo degrau é o plano da validade. E o terceiro degrau é o plano da eficácia. E sempre, pessoal, eu sempre gosto de fazer essa advertência, sempre subindo. Porque o negócio jurídico é um símbolo de poder. E o símbolo de poder é sempre para cima. Carl Jung, o homem e seus símbolos, né? Edifício, flecha, espada, são todos símbolos de poder, sempre subindo. Eu já vi o professor fazendo descendo, não tem como, né? E por que é subindo? Porque eu preencho os mínimos requisitos de existência, aí eu vou, aliás, usando a expressão pontiana, os pressupostos de existência, aí eu vou para os requisitos de validade e, por fim, eu chego nos fatores de eficácia. Aliás, essas palavras são importantes. Primeiro plano, existência, pressupostos. Pressupostos de existência. Segundo plano, validade, requisitos. Requisitos de validade. E o último plano, fatores de eficácia. Repetindo, pressupostos, requisitos e fatores. Muito bem. Sempre subindo, porque se eu preencher aqui os mínimos requisitos, eu vou para o segundo e vou para o terceiro, né? Por isso que eu digo que o esquema é perfeitamente lógico. Para que o negócio jurídico, imagina o contrato, o casamento, o testamento, para que ele seja válido, ele tem que existir. Isso é sempre, né? Então, para que ele seja válido, ele tem que existir. Para que ele gere efeitos, aí em regra, ele deve existir e ser válido. Mas é possível que o negócio jurídico exista, seja inválido e esteja gerando efeitos. Aliás, tem um monte aí de contrato que é nulo ou anulável e as partes seguem com ele a vida que segue. Então, para que seja válido, ele tem que existir. Para que ele gere efeitos, ele deve existir e ser válido em regra. Mas é possível que o negócio jurídico exista, seja inválido e esteja gerando efeitos. Exemplo, um contrato com o vício da lesão antes da ação anulatória. Todos os contratos, na minha opinião, de aquisição de imóvel na planta têm várias lesões, mas as pessoas não estão nem aí.
elas continuam pagando. Então, nem aí, porque é um contrato notoriamente com abusividades, né? Contrato de compra e venda de imóvel na planta. Eu acho que é o contrato mais abusivo do Brasil. No meu livro eu mostro 18 abusividades que geralmente são vistas nesses contratos. Tá? Sei que é uma beleza, né? Mas para chegar no paraíso você passa pelo inferno, porque o contrato ele é abusivo mesmo. Né? Eu, aliás, pelas minhas ascendências libanesas, eu aprendi com meu avô, que começou a vida como mascate e ficou muito rico depois, né? Que rico é aquele que gasta 1/3 do que ganha e que nunca entra num financiamento até morrer. Eu, graças até hoje, nunca entrei num financiamento até hoje. Meu avô também foi mascate, professor, apenas para pontuar. Isso, mas era o que acontecia. Né? E as pessoas se enriqueceram. E teu avô depois ficou rico também, né? Meu avô faleceu cedo, infelizmente a medicina não ajudava muito, com 40 e poucos anos ele já não teve a mesma sorte, né? Mas uma das questões que ele trouxe numa das viagens entre Bagé e Pelotas foi um cuco. E esse cuco ainda tenho comigo, passou para o meu pai e depois para mim. Ele comprava, Ele revendia. tá Então, aí, então. eu tenho um cuco comigo dessa época do meu avô, é incrível. Poxa, que legal. Eu tenho umas coisas também, mas não é tão legal quanto o cuco. Mas olha lá, então vejam, um contrato com lesão antes da ação anulatória, ele existe, é inválido, está gerando efeitos. Aliás, se a ação anulatória desse contrato não for proposta no prazo decadencial que a lei prevê, que é de 4 anos, a contar da realização do negócio, que está na lei, no artigo 178, o negócio convalida. Aliás, a palavra convalidação é muito importante. Pela convalidação, o negócio inválido passa a ser válido. É como se eu não tivesse o segundo degrau e ele reaparecesse. Né? Então, nós temos como forma de convalidação a cura pelo tempo, que eu acabei de citar, o convalescimento temporal, mas temos também a conversão, a confirmação pelas partes, etc. Né? Muito bem, então, por isso que é sempre subindo, porque eu vou preenchendo os requisitos de baixo para seguir adiante. Tá? Muito bem, o que nós temos em cada um dos planos? No plano da existência, nós temos os elementos mínimos do negócio jurídico. Então, são os pressupostos de existência, são os elementos mínimos. Como diz, né, a professora Giselda nos ensinou, são substantivos sem adjetivos. É o mínimo do mínimo para o negócio jurídico existir. Partes, vontade, objeto e forma. Forma lato sensu, englobando a solenidade. Veja, se eu coloco partes capazes, se eu já adjetivo, eu estou no plano da validade. Se eu coloco vontade livre, eu adjetivo, eu estou no plano da validade. Se eu coloco objeto lícito possível determinado, eu estou no plano da validade. Se eu coloco forma prescrita ou não defesa em lei, eu estou no plano da validade. É o mínimo do mínimo. Tá? E agora eu vou falar da minha divergência com a minha turma. Boa! Agora é a divergência. Inclusive, divergência percebida em bancas, né? Então, na banca do Maurício Bunazar eu falei isso e aí quase que me arguíram, porque o Maurício Bunazar discordava, a Giselda e o Simão também. Né? Agora é a minha divergência com a minha turma, porque assim, eu não sigo a minha mãe acadêmica Giselda, mas eu sigo a minha mãe acadêmica Maria Helena Diniz e os meus avós acadêmicos. Né? O professor Silvio Rodrigues, que foi orientador da professora Giselda, e o professor Limonge de França, que também foi mentor da professora Giselda e da professora Maria Helena Diniz, que é o seguinte. Tanto o Código de 16 quanto o Código de... Aí também é o meu ar simplista. Tanto o Código de 16 quanto o Código de 2002 não adotaram o plano da existência. Por quê? Porque procuraram resolver os problemas no plano da validade. Negócio nulo e negócio anulável. E aí o Silvio Rodrigues... que aí, por uma coincidência da vida, foi orientador da professora Giselda e foi professor da minha mãe biológica. Minha mãe é formada na São Francisco também na década de 70. Aliás, na turma do professor Marcato. Né? Só que ela não exerceu a advocacia, né? A mãe é comerciante.
Então, o Silvio Rodrigues dizia assim: a teoria da inexistência é inútil, inconveniente e inapropriada. Por quê? Porque o código procurou resolver os problemas no plano da validade. Os senhores não encontram no Código Civil negócio jurídico inexistente. Os senhores encontram negócio jurídico nulo, artigo 66, e negócio jurídico anulável, artigo 171. Tá? Então, até porque se o negócio inexiste, por que eu estou entrando, eventualmente, com uma ação para declarar que ele não existe? E tem um outro porém aí, né? Os que defendem a inexistência dizem que se eu entro com uma ação de inexistência, eu vou usar os mesmos parâmetros da ação de nulidade absoluta. Então, não é melhor dizer que é nulo? Porque se eu não tenho partes, eu não tenho capacidade. Se eu não tenho objeto, o próprio artigo 1662 fala objeto indeterminado. Está lá, inclusive, uma hipótese que seria de inexistência como hipótese de invalidade. Se eu não tenho forma, eu não tenho forma prescrita na defesa em lei. Eu não atendi à forma. Né? Agora, a teoria da inexistência, ela foi desenvolvida na Alemanha, acho que em 1804 é o ano, pelo Zachary von Lichtental, na época, para explicar o casamento entre pessoas do mesmo sexo como casamento inexistente. E, aliás, na maioria dos países do mundo ocidental, esse exemplo até desapareceu, porque tem se admitido juridicamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que quando eu aprendi direito era negócio inexistente, hoje é considerado negócio existente, válido e eficaz. Tá? Muito bem. Então, eu tenho minhas existências, eu não sou partidário da chamada teoria da inexistência, mas a maioria da doutrina o é. Eu estou, aqueles que não são partidários, com Maria Helena Diniz, Rubens Simões de França, Silvio Rodrigues, e acho também, pela leitura do professor Paulo Lobo, que ele não é, talvez ele possa até dizer o contrário, que ele siga a teoria da inexistência na sua literalidade. Mas a maioria segue, tá? Caio Mário, professor Junqueira, Marcos Bernardes de Mello, o Simão, a professora Giselda, o professor Vilaça, o Pablo Pamplona, o Cristiano Rosenwald, a maioria segue. Tá? Mas essa é uma divergência e faz parte também ter divergência. Muito bem, então esse é o plano da existência. Aí nós vamos para o plano da validade. No plano da validade, nós temos aqueles elementos mínimos, né? Aqui nós falamos em requisito de validade, eles recebem adjetivos, exatamente como está no artigo 104 do Código. Apesar do artigo 104 não falar expressamente em vontade. Mas seriam assim os elementos, né? Esses requisitos. Partes capazes. Vontade livre. OLPD. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Objeto lícito, possível, determinado, determinável. E, por fim, a forma, sei lá o que está subindo isso aqui, eu já tiro, prescrita ou não defesa em lei. E aí sim, senhoras e senhores, se houver um problema nesse plano da validade, como está lá no artigo 104 do Código, se houver algum problema no plano da validade, então partes incapazes, um problema de vontade, um vício da vontade, um objeto ilícito, impossível, determinado, determinável, um desrespeito à forma, o negócio será inválido. Ele será nulo, que é a nulidade absoluta, que é a mais grave das invalidades, ou ele será anulável. Né? Até se considera que a nulidade absoluta é a regra, mas ela é a regra quando você tem desrespeito à norma de ordem pública, a norma cogente. Né? Repito, é a mais grave de todas. Né? Se por outra via você tem o desrespeito à ordem privada, ao interesse particular, aí você terá a nulidade relativa, que é aquela menos grave, que é a sanável. Agora, uma coisa que eu quero insistir, né? Para mim, o plano da existência, eu gosto sempre de dizer isso, o plano da existência, ele está embutido no plano da validade.
Vou sempre dizer isso. Ele está embutido. Aí é a expressão minha mesmo. Tá? E vejam que, olha para a área de vocês. A forma está na existência, e a forma prescrita no defesa em lei está na validade. Escritura pública está no plano da validade. Porque a escritura pública é uma forma prescrita, na verdade é uma solenidade, que é uma especificação da forma, e ela está no plano da validade. O registro está no plano da eficácia. O registro não é forma, o registro é um fator de eficácia. E sabe quem que dizia isso? Sempre, o professor Zeno, que foi tabelião quase que a vida inteira. Então é preciso fazer essa distinção. Escritura, plano da validade. Registro, plano da eficácia. Aquela frase, quem não registra não é dono, ela não é totalmente correta pela teoria geral do negócio jurídico. Na verdade, aquela frase que alguns cartórios trazem, quem não registra não é dono, eu posso colocar um será embaixo, igual o Cortella faz nas postagens dele. Será? Porque do ponto de vista de requisito de validade, já é dono, sim. Não é na questão de eficácia. Tá? E é interessante porque eu falei aqui da lesão, o artigo 178, e não é só na lesão, nos vícios do negócio jurídico no geral, o prazo de 4 anos para anular o negócio jurídico é contado da realização. E quando é que o negócio é realizado? Quando você faz a escritura ou quando você registra? Esse é um grande debate entre os civilistas. Para mim, um negócio é realizado quando você faz a escritura. Mas muitos colegas também pensam que é a partir do registro. Professor, bom, e aí nós professor, chegamos no plano da eficácia. Pois não. Professor, o senhor sabe que na classe de registradores há um debate sobre a possibilidade ou não de registro de uma escritura anulável. Por exemplo, uma compra e venda de ascendente para descendente que não tem assinatura dos outros descendentes. E há um debate com várias correntes. Uma das correntes entende que a escritura não pode ser registrada porque ela é anulável. A outra corrente entende que ela pode ser registrada, inclusive para abrir o prazo de anulação, porque contaria a partir do registro, cabendo às partes, então, nesse prazo, procurar a anulação. E a terceira corrente entende que deve vir mencionado na escritura que o ato é anulável e mencionado no registro que o ato é anulável. Olha que interessante, né? E aí nós temos um debate na classe que se estende já há mais tempo sobre essas questões. Outra possibilidade é uma compra e venda entre condôminos onde não foi dado um direito de preferência. E a compra e venda pode ser anulada, lá pelo 504. Também Mas é anulada? Eu não acho que aí é caso de anulação. Aí é uma questão que, na minha opinião, a Maria Helena Diniz entende que é anulação. Eu acho que essa é uma questão de ineficácia. Porque a ação não é anulatória, é adjudicatória, na minha opinião. Eu sigo o professor Vilaça e não a professora Maria Helena. Eu não acho que seja anulatória, eu acho que seja ineficaz. Ótimo. Então, nesse caso, também poderíamos registrar a escritura, nesse caso, sem a concordância dos outros condôminos. A questão é, o senhor acha que ela deve ir ao registro, esses atos que possuem uma parte sensível? Eu acho que ato anulável pode ser registrado, ato ineficaz pode ser registrado, porque a priori, a não ser que o ineficaz traga uma ofensa ao interesse coletivo ou envolva norma cogente. No caso do condomínio, é o interesse condominial daquele condômino. Né? E o ato, então não acho, aliás, nem seja hipótese de anulação, é hipótese de ineficácia. E eu acho que atos anuláveis podem ser escriturados e podem ser registrados. O que não pode é ato nulo. Perfeito. Aliás, esse tema é um tema que também na minha carreira eu sempre debati com o meu querido amigo, o professor Leonardo Brandelli, que é uma referência para mim. Fui, inclusive, da banca dele de doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu já debati muito esse assunto com ele e eu acho que a posição dele é a mesma que eu estou defendendo aqui, eu não tenho certeza. Muito bom. Agora, tem gente que acha que é possível até o ato nulo, aí, sem dúvida alguma, não é possível o ato nulo, né? Eu estou dizendo isso porque, especialmente na área de direito de família e sucessões, com o objetivo de fraude à lei, vários atos nulos estão sendo feitos, né? Vou destacar 3. Contrato de namoro, que para mim é nulo, especialmente quando há união estável, e eu nunca vi
desculpa, tá? Eu nunca vi namorado fazer contrato de namoro, eu já vi companheiro só. Tá? Não dá para colocar uma cláusula que pode sair final de semana ou não, uma coisa assim, né? Não dá, professor Não Salomão, dá, isso não dá. assim, vocês precisam ver, eu tenho pouca experiência como julgador, né? Porque sou árbitro em alguns casos, mas o juiz, quando vê o negócio dele, já fica esperto, a máxima de experiência, tem alguma coisa errada, né? Escritura pública, olha, eu estou até mudando minha opinião, tá? Escritura pública de união estável com eficácia retroativa. Eu nunca vi escritura pública com eficácia retroativa que não foi feita para prejudicar a mulher escolhendo separação convencional de bens. Tá? Típico negócio jurídico indireto, e assim, a prática está mostrando que o fim buscado nesse tipo de negócio é nulidade absoluta. E o outro é renúncia à herança, que tem muita gente aí, até amigo meu, querendo forçar a barra. Não dá, né? Tem que mudar a lei, colocar lá no artigo 426 do Código uma exceção de que, por contrato de convivência e pacto antinupcial, é possível renunciar à herança. Tá? Nós mandamos uma proposta, sim, para o meu querido amigo, que eu acompanho há muito tempo, antes dele ser presidente do Senado, o Pacheco, o senador Pacheco. Ele ainda não propôs, ainda não fez essa proposta. Veja como é difícil, né? As pessoas acham que é fácil o processo legislativo, né? Olha, e a assessoria já me disse, não, professor, isso aqui é muito complicado. Né? Quebra com uma tradição, é complicado. Eu ainda, no segundo ano dele como presidente, eu vou ainda perguntar, professor Pacheco, e aí? Meu querido amigo Pacheco, ele é professor também de penal, né? Vamos lá, vamos, mas está difícil, né, conversar, porque realmente o país vive um momento complicado, né? Mas é uma proposta que eu mandei, talvez depois que ele deixar a presidência, que ele estiver mais tranquilo, fazer essa reproposta, mas nós mandamos para ele. Mandamos em 2018 essa proposta, né? De como Portugal admitir que na separação convencional haja renúncia à herança por pacto. Hoje isso é nulo, isso é pacta corvina. Desculpa aí quem fala, não é renúncia, como o professor Rolf disse, é repúdio. Não, I'm sorry. Né? E vou dizer, nesses momentos de loucura, como nós vivemos hoje, eu já tive fases assim, é melhor a gente ser um pouco mais legalista para segurar as loucuras do mundo. Perfeito. Né? Em homenagem ao Lênio Streck, eu já vivi minha fase, como ele diz, de Woodstock jurídico, né? Já vivi a minha fase de Woodstock. Agora, a gente tem que ficar, né? A loucura está demais, é muita loucura. Né? Professora, Um dia desse, as pessoas me perguntam, eu participei de um evento, o que o senhor acha dos desrespeitos constitucionais do Supremo? Bom, primeiro que não é essa minha área, eu sou professor de civil, né? Eu resolvo divórcio, briga de vizinho, né? Eu sou um civilista, acidente de trânsito, coisas assim, contratos também, alguns mais complexos. E segundo que, assim, eu sou jurista, eu não sou ativista de rua. Que ruptura institucional? Eu aprendi que decisão judicial se cumpre e a gente tem que respeitar as instituições. Então, assim, entenderam? Tá na minha cartilha. A gente pode até, eventualmente, discordar da decisão, mas não fazer ruptura institucional. Eu sempre conto isso, professor Salomão. Eu não achava que o artigo 1790 do Código, que tratava da sucessão do companheiro, era inconstitucional. Né? Não achava. Achava que só o inciso 3 era inconstitucional, mas o Supremo seguiu o Zeno Veloso e a Giselda. Palmas para eles, eles ganharam a tese do Supremo, entraram para a história. Né? E aí, no final das contas, eu vou voltar ao compartilhamento, eu quero fazer essa nota, agora vai pegar fogo aí o YouTube, e eu estou pouco me lixando, mas a partir do momento que o Supremo decide, eu não vou fazer, porque o brasileiro não sabe perder. A professora Ada Pellegrino Grinova tinha uma frase assim, o vencido nunca é convencido. E ultimamente, com a loucura do mundo, as pessoas partem para a ruptura institucional, vão acabar com tudo, fogo nas ruas, Mad Max, loucura total. Não é assim. Né? Veio a decisão do Supremo, eu vou aplicar a decisão do Supremo. Eu não concordava com ela, mas eu não consigo ver a decisão do Supremo e falar o companheiro não tem mais um artigo específico, ele vai para o 1829. Mas ele não é herdeiro necessário. Eu não queria que fosse. Aliás, eu achava que nem o cônjuge, nem o companheiro deveriam ser herdeiros necessários.
Mas está na lei que o cônjuge é, e com essa decisão não tem como dizer que não é assim que a gente joga. Beleza? Ó, falar uma coisa, tá dando certo para mim assim. Se você não quiser seguir, não siga. Cada um no seu quadrado. Para mim dá certo assim. Esse respeito institucional. E outra coisa também, eu quero sempre dizer isso. A partir do momento em que o país também começar a ter ruptura e não se adequar à realidade, tem uma saída. Eu, já, aliás, já tenho até um plano B. A saída chama GRU. A partir do momento que eu perceber que realmente aqui... Aí eu vou... Talvez eu vá lá para o Peru, onde eu já sou doutrina, já me respeito, eu vou para Portugal, né? Então, é assim, a vida é assim, a vida que segue. Eu não sou ativista de rua nem de rede social, eu sou jurista. Mais do que isso, sou um civilista, sou professor de direito civil. Né? Eu resolvo divórcio, briga de vizinho, acidente de trânsito, disputa contratual, despejo, questão de registro, né? Como fala lá, o cara quer comprar lá a fazenda, né? Tem que ir lá, vai fazer um negócio. Né? Eu gosto disso e trabalho com isso. Então, é isso que eu sempre defendo, e o respeito institucional sempre, né? Agora o Supremo vai dizer que é inconstitucional penhorar o bem de família do fiador da locação. Aí eu vou ganhar, porque já está empatado, mas os dois que faltam já julgaram pela inconstitucionalidade. É uma tese que eu defendo desde 2005. Né? Aliás, eu acho que é inconstitucional sempre, não é só na locação comercial, vai ser só uma parte que vai ser resultado inconstitucional. Aí eu vou ganhar. Vou ficar feliz, estourar aqui uma champanhe, abrir um vinho bom, comemorar e falar, o Supremo adotou uma tese. Né? Então, é assim que a vida segue. Dentro da democracia, dentro do jogo do diálogo, de ganhar e perder e ganhar, acertar e errar, e respeitando. Né? Respeitando sempre o diálogo, que, infelizmente, a gente está partindo para uma polarização muito grande. Né? E sabe o que é digamos assim, a coisa que é mais responsável por essa polarização? Isso aqui. Isso aqui. É isso aqui que está gerando polarização, essa loucura que a gente vive hoje. E porque as pessoas agora acreditam que o que vem aqui é uma verdade absoluta. Ó, de novo, tá dando certo para mim, tá? Não sei, pode ser que para você não dê. Eu não acredito mais nas coisas que vêm por aqui. Eu acredito naquilo que eu leio lá atrás. E interpretando aquilo que eu leio lá atrás. Porque ali tem tradição. Ali tem construção. E eu falei isso na última aula, vou falar de novo. Olha aí o mundo que está em sua volta. Olha o mundo que está em sua volta. Eu estou dentro de um loteamento fechado. Né? Um loteamento, um condomínio de acesso controlado. Um loteamento de acesso controlado. Coisa linda. Foi o direito privado que construiu. Olha essa sala bonita aí do professor Salomão. Foi o direito privado que construiu. Né? E só para encerrar e eu voltar para a escada pontiana, se eu quisesse falar do público, eu teria feito direito público. E eu fui para o direito privado justamente para não falar do público. E o privatista bom, ele está bem sempre. Não importa quem está no público. E se dá bem em qualquer lugar do mundo também, porque a linguagem é universal. Né? Então, repito, tem dado certo para mim, pode ser que para você não dê. Né? Mas esquece isso aqui um pouco. Mais de 6 horas por dia já é insanidade. E toda segunda-feira de manhã você recebe um relatório de quanto é que você fez na última semana. Controle isso por questão de sanidade. Mas vamos voltar para a escada pontiana. Suas palavras são apaixonantes, professor. A gente vibra de ouvir o senhor falar. É fantástico. Parabéns, parabéns. Hoje eu acordei um pouco de pá virado. Eu estava para falar essas coisas. Uma aula muito técnica, viu, professor Salomão? Então, eu repito sempre, dá certo para algumas pessoas, para outras não. Né? Certíssimo. E eu quero que o senhor inclua... Eu quero depois te perguntar, porque é uma coisa que vocês precisam te perguntar. Onde é que vocês querem chegar ainda? Ou o que vocês pensavam antes, vocês já passaram? Porque eu já passei do ponto que eu pensava que eu poderia chegar. Eu nunca pensei em ter livro, nunca pensei em dar uma aula aqui para o Brasil inteiro igual eu estou dando. Né?
Meu plano de graduação era montar um escritorinho lá na aclimação e fazer despejo, acidente de trânsito, divórcio, entendeu? Juro por Deus, eu não sei, às vezes, como eu estou aqui, né? Meu pai era radialista, eu já contei aqui, né? E um dia desse eu estava lembrando, tem um colega dele que chegou na Rádio Globo, Chiquinho Piquitito. Aí eu estava vendo lá o perfil, lembrando várias coisas da infância. Na minha infância, eu ficava em cabine de rádio AM do interior vendo o jogo. E talvez tenha me ajudado também, né? Tenha me ajudado também, porque eu peguei lá algumas coisas de radialista, né? Mas assim, meu pai falava, vira radialista. Pode ser, mas... Então, assim, eu falo essas coisas de peito aberto porque assim, eu já estou no lucro, digamos assim, né? Graças a Deus. Bom, plano da eficácia, o último degrau da escada kantiana. Um minuto, professor. Antes do senhor chegar na eficácia, vênia conjugal estaria no plano da validade, porque a falta de vênia anula. E aí há um debate... 1649. Isso, e é 2 anos após o fim da sociedade conjugal. Então, as minhas questões são: vênia conjugal anula. Eu poderia fazer uma escritura sem vênia conjugal e esperar anular? Poderia registrar uma escritura sem vênia conjugal e imaginar que ela vai... Porque a gente não faz isso. O registrador não registra sem a vênia porque ele entende que é um negócio jurídico mais complexo, que não é só o fato de que é anulável, é um requisito essencial. Há essa doutrina no país dominante entre nós. E aí também tem a questão da vênia conjugal na renúncia, que a resolução 35 entende que o herdeiro, para renunciar, tem que ter a vênia conjugal. Queria que o senhor desse uma abordada nisso aí para nós. Olha, a vênia conjugal ela é anulável, mas realmente o grande problema é que existem hipóteses em que o caso é de nulidade absoluta, mas tem elementos de ordem privada. Por exemplo, nulidade parcial da doação por inoficiosidade, porque excede a legítima. Ela tem requisitos, elementos que são patrimoniais. Como, por exemplo... Para mim, nulidade não convalesce pelo decurso do tempo. Está na lei. Artigo 69. Então, a ação declaratória de nulidade ela não teria prazo, né? Mas o STJ... Aliás, eu sou vencido nessas votações, geralmente citado pelo ministro Moura Ribeiro. Eu sou vencido. O STJ entende que tem prazo prescricional a partir do registro do ato para nulificar. Quer dizer, é um elemento de ordem privada dentro de um ato nulo. E no ato anulável também tem elementos de ordem pública às vezes. Porque, veja só, realmente a vênia conjugal, a outorga conjugal, o uxório marital, ela gera a falta dela anulabilidade. Só que eu posso colocar num contrato de convivência, num contrato de união estável, no contrato de casamento ou de união estável também, no pacto antinupcial, uma regra que afaste a vênia conjugal? Na participação final dos aquestos tem essa hipótese no código sobre os bens particulares, né? Ali tem. Só E aí, veja, só nesse caso o legislador excepcionou é porque, em regra, não pode. Perfeito. Então, quer dizer, o 1647 é irrenunciável pelas partes. Então, quer dizer que ali tem um elemento de ordem pública. Então, assim, é justificável, nesse caso da vênia conjugal, a eventual ausência de registro. E também essa questão, porque aí envolve meação, né? Aí há quem diga que a meação envolve matéria de ordem pública, né? A grande dificuldade é dizer o que é matéria de ordem pública e o que não é. Ninguém conseguiu falar isso no direito civil ainda. É muito difícil. E mais, né? Por exemplo, no negócio jurídico processual, que está no CPC, artigo 190 e 191, ainda existe uma outra questão da ordem pública do processo. O que eu posso afastar para o negócio jurídico processual, né? Então, quer dizer, por isso, me parece, professor Salomão, em tese, que o registro não é possível, porque existe aí um elemento de ordem pública, e é justificável. Perfeito. Bom, no plano da eficácia, nós temos os fatores de eficácia, como eu já disse aqui, e aí nós não temos um artigo como o 104 que aponte os fatores de eficácia, quer dizer, os fatores de eficácia estão espalhados pelo código, né? Mas vamos lá, quais são os elementos que nós temos no plano da eficácia? Nós temos primeiro os elementos acidentais. Condição, termo e encargo. Estão no plano da eficácia. Nós temos regime de bens. Regime de bens é uma questão patrimonial de eficácia do casamento. Então, o regime de bens está no plano da eficácia.
Nós temos a resolução contratual. Resolução é a extinção do contrato, do negócio jurídico, por inadimplemento. E aí, como consequência, nós temos no plano da eficácia juros, multa, cláusula penal, perdas e danos. Tudo isso diz respeito à eficácia. Temos também a resilição do contrato, a extinção do contrato por direito potestativo. E temos a tradição, a entrega da coisa no plano da eficácia. E, por fim, o registro imobiliário no plano da eficácia. Tudo isso está no plano da eficácia. Perfeito? Aí... Muito interessante. Não, é que eu só não posso esquecer de lhe perguntar sobre a doação para o nascituro. Eu não quero me esquecer disso, porque a doação do nascituro é outra polêmica que nós temos relativa ao plano da eficácia, né? A pessoa quer fazer escritura pública de doação para um nascituro. Essa escritura tem que esperar o nascituro nascer para ir a registro, ou ela pode ir a registro e ficar sem eficácia aguardando a averbação do nascimento? Eu só trago os debates da classe para lhe ouvir, professor, porque eu gosto muito da sua doutrina, então é uma oportunidade ímpar. Eu sei que eu estou representando aqui uma galera, né? Por isso que eu trago o debate sempre. Mas não quero esquecer. Vamos lá. Vou ler aqui o artigo que trata, é o 542. Olha o que diz o 542 do Código. A doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. A gente tem que ler o artigo à luz do que eu acabei de explicar. Né? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui um minutinho. Outra coisa que eu quero sempre dizer, quem escolhe se o ato é nulo, anulável ou ineficaz, não sou eu, não é o professor Salomão, não é a doutrina, não é a jurisprudência, em regra, é o legislador. Eventualmente você pode ter outras interpretações quando a lei não fala, mas aí a lei foi clara, valerá. Então aí é uma questão de validade, para que seja válida, a doação à nascitura precisa ser aceita pelo representante legal. Agora, existe uma polêmica. A maioria entende, mesmo entre os concepcionistas, né? Eu sou concepcionista, mas sou concepcionista aprofundado. Tá? Mas entre os concepcionistas mesmo, há quem entenda que o nascituro ele tem personalidade jurídica formal, ele tem direitos da personalidade desde a concepção, mas não tem a material, ele não tem direitos patrimoniais. A professora Maria Helena Diniz entende assim. Então, prevalece o entendimento de que é uma doação condicional. Por isso que não dá para fazer o registro agora. Aí eu estou na eficácia. Aí é um fator de eficácia. Né? Eu acho que poderia ser registrado porque eu sou um concepcionista aprofundado. Para mim, o nascituro tem personalidade jurídica formal e tem personalidade jurídica material. E essa minha conclusão é por uma conclusão do direito e aquilo que a lei traz. Né? Não é por influência religiosa, porque para mim a relação entre direito e religião é explicado por uma música da MPB, cuja letra diz ado a ado, cada um no seu quadrado. Mas eu sou concepcionista, sim, né? E acho que nascituro já é pessoa humana desde a concepção. Tá? Então, eu acho que poderia ser registrado, viu, professor? Mas eu sou minoritário, viu? 2, então, tá? Mais um para seu time aí. Eu também acho que pode ser registrado e a verba ao nascimento com vida depois. 3 com a Yasmine ali, ó. É, isso aí. Mas é uma polêmica essa também, né? É uma grande polêmica. Até porque se eu não registrar, ninguém vai saber, porque isso não vai ter erga omnes, não vai ter publicidade que esse bem foi doado por vontade, né? Isso. Né? É importante levar o registro, me parece. Mesmo que não tenha eficácia ainda. Isso. Agora, tá aparecendo a escadinha de novo, né? Sim. Não ficou tão... eu já fiz escadas melhores, né? Mas tá bonitinha também. Tá. Essa minha letrinha de pré-primário aqui ficou bonitinha, né? O pessoal fala que eu tenho uma letra infantil. Que bom. Que é fácil de compreender. Mas agora vem o grande finale da escada pontilhona, pelo menos na minha opinião. Que é o que está... Eu vou colocar em azul aqui.
o que está no artigo 2035, caput do Código Civil, que é um artigo muito bom, é uma norma de direito intertemporal e que foi repetida pela lei do superendividamento. A lei do superendividamento repetiu. Eu vou pegar aqui o artigo 2035, vou tentar compartilhar, professor. Vou aumentar aqui, porque esse é um artigo muito, muito importante. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 2035 do Código. Está aparecendo, professor Salomão? Sim, está aparecendo. Perfeito. A validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor desse código obedece ao disposto nas leis anteriores referidas no artigo 2045, que são o Código Comercial e o Código de 16. Né? Vocês perceberam que o artigo, de novo, ele não fala de existência, ele fala direto de validade. Justamente porque o plano da existência está embutido no plano da validade. Né? Mas os seus efeitos, agora a eficácia, produzidos após a vigência desse código, sido prevista pelas partes determinada forma de execução. E isso tem muitas aplicações, senhoras e senhores, porque eu vou pegar um exemplo que o professor Salomão acabou de citar. A falta da vênia conjugal. Eu sei que na área registral vocês preferem falar vênia, mas nós civilistas preferimos falar outorga. No Código de 16, isso não era pacífico, a falta da outorga gerava nulidade absoluta do ato. 235, 242, 252 do Código 16. No Código atual, gera nulidade relativa. Se eu celebrei uma venda sem outorga no Código 16 e a ação que eu vou promover será proposta agora a ação, vai ser uma ação de nulidade absoluta ou nulidade relativa. Eu, na minha atividade consultiva, eu gosto sempre de lembrar vocês assim, hoje, nesse momento, o que eu faço mais? Principalmente, eu tenho advocacia pouca, eu escolho os casos, né, de contenciosa, tenho também, né, especialmente tribunais superiores, tenho, mas bem menos. Né, eu faço duas coisas. Parecer jurídico, que eu adoro fazer, e eu tenho feito muito intensamente, às vezes 2, 3 por mês, pareceres jurídicos, né, que foi algo para o qual eu me preparei, cheguei um momento, parei de advogar e não pegava nada de parecer, esperei o momento. Eu gosto sempre de dizer direito, presta atenção. A vida no direito, ela não é ateniense, ela é espartana. O ministro Rui Rosado dizia isso. Demora. Ah, mas eu vi na internet que o cara está ganhando dinheiro rápido. Tem alguma coisa errada. Algo está errado. Né? Só esperar o tempo aí. Né? A gente sabe como isso termina e não termina bem. É uma construção a carreira jurídica. A carreira jurídica é uma aí construção. Tem uns caras, isso, aí tem uns caras na internet que falam, tem uns professores velhos que falam que tem que esperar nada. Espera que tem alguma coisa errada. Gente que advoga e, na verdade, não advoga nada, vem de pirâmide. Né? Isso aí eu já vi tanto. Né? Chega um tempo assim que você vai ficando experiente, você bate o olho assim, você já fica... né? É a máxima de experiência de quem é da área jurídica. Já bate o olho, já até arrepia inteiro. Maria. Mas é verdade. Então, assim, eu tenho um monte de casos de contrato que foi celebrado na vigência do Código de 16 que eu aplico os dois códigos a ele. Porque o que esse artigo está dizendo? Quanto ao plano da validade, eu aplico a norma do momento da celebração, da Constituição. Se ele foi celebrado na vigência do Código 16, eu aplico quanto ao plano da validade. O Simão gosta de... Gisele e o Simão gostam de falar da fotografia, a fotografia da celebração. Na validade, é a fotografia da celebração. Na eficácia, é um filme. Então, eu vou aplicar quanto ao plano da validade a norma do momento da celebração. Quanto ao plano da eficácia, a norma no momento dos efeitos. Por isso que o STJ disse o seguinte, regime de bens não está no plano da eficácia? Não está no plano de eficácia? Sim. Sim, não havendo casamento, o regime do pacto é ineficaz, diz o Código Civil.
Isso. Nossa, aí tem um monte de discussão. Inclusive discussão... Da união estável, por exemplo, é uma discussão terrível, né? Se eles não casam, mas não, entre vamos união falar, estável. isso é interessante. Isso. Esse que é o tema, até porque é uma tese que até agora eu sou vencedor, contrariando o meu guru, um dos meus gurus civis, que é o Simão. O Simão discorda disso. Né? A gente concorda na maioria das coisas, mas disso a gente discorda. E as partes fizeram um pacto antinupcial, não casaram, passaram a viver a união estável. Se eu vou aproveitar aquele pacto, gerando efeitos como união estável. Eu entendo que sim, pelo princípio da conservação do negócio jurídico e de preservação da autonomia privada. Mas isso não é uma conversão, é uma pós-eficacização, porque é uma questão de regime de bens. Então está no plano de eficácia, é uma questão que se resolve no plano de eficácia. Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, então se o contrato foi celebrado na vigência do Código 16, está gerando efeitos agora, para a validade eu aplico o Código 16, quanto à eficácia eu aplico a norma de agora. Casamento é a mesma coisa. O casamento foi celebrado na vigência da lei anterior, não tinha mudança de regime, mas eles querem mudar agora. Pode mudar o regime? Sim, porque está no plano de eficácia. O 413 do Código Civil prevê a redução da cláusula penal quando a multa foi exagerada. Posso aplicar um contrato celebrado na vigência do Código anterior? Sim, porque está no plano de eficácia. Quanto ao plano de eficácia, eu aplico a norma atual. Filme. Quanto ao plano da validade, eu aplico a norma do momento em que fotografia foi celebrado. Eu acho que isso que é o mais interessante da escada pontiana, porque a gente resolveu muitos problemas assim, né? Então, na verdade, ficaria assim. Preste atenção. A turma acordou aqui, se começar a barulhada. Mas eu estou com fone. Norma do momento da celebração. E se a gente falar em existência também, né, para aqueles que admitem a existência como está embutido na validade, eu aplico a norma do momento da celebração. Plano de eficácia, norma do momento da produção dos efeitos. Olha, isso aqui foi repetido pela lei do superendividamento, tá? Então, assim, eu posso levar para o superendividamento um contrato que foi celebrado antes da vigência da lei? Sim, porque a questão de inadimplência, resolução, inadimplemento, está no plano de eficácia. O objetivo de colocar isso na lei do superendividamento foi esse. Eu ter lá toda a política de, inclusive, audiência de conciliação para o superendividamento para os contratos anteriores. Por isso que colocaram o artigo 2035. Né? Quer ver outra discussão que envolveu isso aqui, professor Salomão? A questão da multa condominial, que era de 20% antes, passou a 2%. Aí o inadimplemento ocorre na vigência do Código Civil. Qual é a multa que vale? 20 ou 2? 2. Não importa se, eventualmente, o condomínio foi constituído na vigência da Lei 4591 de 64, porque a multa está no plano de eficácia. Aí surgiu uma discussão. Mas existiam convenções anteriores de condomínio e previam multa. Ou 20%, a convenção já previu, ou 10%. Isso também foi levado ao STJ. Outra composição do STJ. Estou falando o debate quando o código entrou em vigor. E aí o que disse o STJ? Que mesmo que a convenção preveja multa de 10% ou 20%, vale a multa nova. Por quê? Por força do parágrafo único do artigo 2035. Que é um artigo muito importante. Tá? Deixa eu pegar ele aqui. Olha, ele serve como luva para essa hipótese. Nenhuma convenção de condomínio prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por esse código para assegurar a função social da propriedade dos contratos. Aliás, prevê que função social da propriedade dos contratos é preceito de ordem pública. E se o professor Salomão me convidar, a minha próxima aula vai ser sobre função social do contrato. Já está convidado, é outubro, Tá então, tá? Outubro, já agendamos. Então, Então. beleza.
E o que o STJ diz, senhoras e senhores que me assistem? Que a redução da multa de 20% para 2% é matéria de ordem pública, mesmo que esteja no plano da eficácia. E aí a convenção não pode prevalecer. Isso é uma questão técnica. Aliás, sobre função social do contrato, hoje aparece a palavra função social, né? Falam que é comunismo, né? Aliás, tem um grupo aí que acha que todo mundo que não pensa como ele é comunista. Né? Tem um pessoal aí. E eu aviso esse pessoal aí que os istas, esses istas que vão e vêm, eu já falei na minha última aula, né? Os civilistas estão na face da Terra há 2.000 anos. E o pessoal mais antigo, né? O professor Salomão, a gente já viu vários istas aparecerem e sumirem como pó. É igual aquela música italiana que fala é gente que vem, é gente que vá. Depois vê o que essa música fala, essa música italiana. Meu pai adorava, né? Aliás, que saudade de ir numa cantina, né? E ficar todo mundo gritando, aquelas cantinas coisa boa. Em São Paulo. Prato batendo. Essa música. A casa de Irene é gente que vem, é gente que vá, né? Então, senhoras e senhores, assim, e essas questões são técnicas, né? São questões que são resolvidas pela técnica. E técnica você aprende com 3 coisas, homenageando o Miguel Reale, que dizia isso, né? Cultura, experiência e história. O jurista ele é forjado com cultura, e não é cultura de WhatsApp, cultura civilizacional, construída a partir de leitura e de visão de mundo, não visão torta. Cultura, experiência, por isso que o direito civil é tão importante, porque ele lida com experiência. E o que eu falei dos 2.000 anos, eu sou filho de Gisele de Hironaca, neto de Limonge de França e de Silvio Rodrigues, academicamente falando. E eu vou até Roma. Até Roma. Né? Uma civilização que durou 2.000 anos. 2.000 anos. Claro, com todos os seus problemas. Mas é muito tempo, né? É muito tempo, 2.000 anos. Vamos ser francos. Talvez, professor Salomão, daqui a pouco nós vamos ter o cancelamento de Roma. O que Roma não existiu. Aí é outra loucura. São as loucuras, né? Aí nós vamos para outra loucura. Nós vamos começar a cancelar o passado. Eu sou aquele cara que o pessoal de lá acha que eu sou de cá e o pessoal de lá acha que eu sou de cá. Eu fico muito feliz com isso. Vocês não têm ideia como eu fico realizado, porque eu sou um civilista. A palavra civil vem de civilização. São coisas que já funcionaram. E que construíram esse mundo que está aí, que as pessoas querem destruir. Muito por conta disso aqui, ó. Cultura de WhatsApp. É foda, viu? Você desculpa, agora eu perdi a cabeça. Falei um palavrão aqui às 11 horas e 19 minutos. É complicated, como dizia um amigo meu lá de Minas. Eu estou dizendo isso porque eu escrevi sobre função social do contrato, porque a lei trouxe a função social do contrato. E aí, como a lei trouxe a função social do contrato, quando veio o código, veio essa necessidade de dizer o que era a função social do contrato. Né? Nós, civilistas, ficamos, sempre foi assim na história, à mercê de ideologias que estão no poder. Tinha a lei Minha Casa Minha Vida. Aí vem a lei do programa Verde e Amarelo e repete as mesmas bobagens da lei Minha Casa Minha Vida. Igualzinho, não tem novidade nenhuma. E aí o direito das coisas, que precisa ter uma estabilidade, todo mundo sabe disso, fica com essas instabilidades ideológicas. Nós temos a lei do REURB, já estão falando que vão fazer outra. Porque aqui era do Temer, agora precisa fazer do governo atual. Quer dizer, qual que é o nosso trabalho? Interpretar e resolver os problemas das pessoas. Né? Esse é o nosso problema. Desculpa, eu não tive culpa, nós aqui não tivemos culpa, e vocês não tiveram culpa de ter estudado, e isso ser contestado hoje. Meu filho Enzo, que é estudioso pra caramba, ele estuda muito, estuda num colégio de altíssimo nível. Aguardem o nome do Enzo aí. O Enzo Monteiro Tartucci é foda, né? Estuda em colégio, aqueles colégios de maluco só e só notão. E é o que eu acho que ele tem que fazer, ele é estudioso. E vocês também. Agora, tem uma maioria, tá lá, vê o livro, tá ali atrás, a Tirania do Mérito, do Michael Sandel. O mesmo cara do Justiça
que escreveu um livro e agora você vê que ele está amargurado com a sociedade, com a humanidade. Tá? Então, assim, eu estou dizendo isso porque, quando eu escrevi sobre função social do contrato, as pessoas não sabiam o que era. Agora nós temos outra cláusula geral. Tudo isso está na eficácia. Racionalidade econômica, porque o governo atual resolveu colocar o que é racionalidade, colocar a racionalidade econômica na lei. Aí nós vamos ter que dizer, uns 15, 20 anos, dizer o que é racionalidade econômica. Entenderam? O papel do jurista é interpretar o que a lei trouxe. E tentar interpretar para resolver os problemas das pessoas. Vai dizer, professor, então o senhor é neutro à questão ideológica? Não, mas eu também não interessa a vocês qual é a minha visão. A minha missão é resolver problema técnico, como eu procurei fazer aqui, hoje com vocês. Professor Salomão, eu vou abrir para perguntas, nós temos até meio-dia para perguntas, mas são vários exemplos envolvendo esse artigo 2035. A escada pontiana tem várias aplicações, é mais um instituto de direito civil que tem funcionalidade, né? Aliás, homenageando o Bobbio, é uma estrutura com função e que serve e tem funcionado para resolver os problemas das pessoas, que é a nossa vocação natural. A vocação de quem procura o direito privado, seja um civilista, seja um tabelião, seja um registrador, no final das contas é resolver o problema das pessoas e seguir com a civilização. Seguir com a civilização. Seguir com essa estrutura que funciona. O direito privado no Brasil funciona. E só uma nota final. Funciona porque ele carrega cultura, experiência e história do mundo ocidental. Especialmente do mundo europeu. Eu gosto sempre de contar essa história para finalizar. Eu, nos últimos tempos, acabei me aproximando um pouco mais, porque eu não tinha essa aproximação, com os juristas da América do Sul. Juristas aqui da América do Sul. Até falei do Peru, participei recentemente do Congresso Peruano de Direito Civil, tem o IBD Conte, temos juristas da América do Sul. E, aliás, quando puder viajar e a pandemia estiver efetivamente controlada, eu acredito que o Peru vai ser um dos países que eu devo ir de imediato. Porque realmente eu tenho tido uma interlocução muito grande. Já palestrei lá com os juristas de lá, que tem um direito muito bem construído e é um país muito parecido com o nosso. É interessante porque as pessoas querem falar, nosso país é parecido com a Alemanha. Não, senhores, não é. É parecido com a Itália? Não, apesar das... Não é. A gente é parecido com o México, a gente é parecido com a Argentina, com o Peru, com o Chile. A gente tem que ser realista. Aliás, no Peru, no interior, foi onde eu mais vi laje. Eu ia dizer, a questão da moradia no Peru tem muito a ver conosco, né? O Hernando de Soto fala bem. Exatamente, a questão de regularização. Lá tem uma questão que eles não embolsam as paredes, porque aí se você embolsa, você paga mais imposto. O imposto é feito a partir de embolsar a parede. Por isso que os imóveis geralmente não tem cimento lá de fora. Às vezes só tem na frente. Você paga um imposto de acordo com a face que você embolsa. Não sei se vocês usam a expressão embolsar a parede. Colocar o cimento, né? Uhum. Aí você vê as casas assim, na frente, com pintadinho bonito, do lado, tudo com cimento, com a parede exposta, com tijolo exposto. Porque lá tem uma questão tributária. E lá tem muita laje também. Mas eu quero só contar essa história. Eu, até por indicação do professor Paulo, meu querido amigo, eu fui conhecer um civilista lá do Chile, o professor Christian Banff Del Rio, um pouco mais velho do que eu. Nós saímos para um almoço, estava com a minha esposa, e aí ele começou a falar. Eu nunca tinha visto ele na vida. Nunca tinha visto. Na verdade, depois que eu fui ler o que ele escrevia, a minha referência é que ele seria um dos maiores juristas da minha geração do Chile. Tudo igual o que eu penso, que eu faço. Visão de mundo igualzinha. As mesmas construções. Ele falava assim, eu quase me emocionei. É que eu ainda estava no primeiro copo do vinho ainda, chileno, né? Que hoje é o meu preferido, né? Eu gosto muito de ir para o Chile, eu vou muito para o interior do Chile. Eu sou um cara do interior, eu gosto de ir lá para Colchagua, lá para o meio do mato. A uva Carmenere é boa de lá, né? Mas tem que ir no Colchagua.
ir lá conhecer, viu, professor Marcos Cana? Marque aí, conhecer lá a Vinha Montes, do Montes Alfa, do M, ir lá conhecer, ir lá almoçar no Fuegos de la Palta, que você come no meio lá da vinícola. É o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida, um dos lugares mais lindos que eu fui na minha vida. Mas vamos voltar, senão eu vou perder o foco aqui, e antes do meio-dia falar de bebida é feio. Então, por que esse fenômeno acontece? Por que a visão de mundo minha é igual, sem eu nunca ter visto ele na vida, é igual a dele? E foi bem na época em que o Chile estava pegando fogo por conta das ideias ultralibertárias, porque os civilistas têm feito esse controle dessas ideias ultralibertárias, porque nós temos a percepção que essas ideias ultralibertárias não funcionam aqui. Funciona isso aqui que a gente já tem consolidado. E querem mexer, eu até acho que a gente tem que reduzir muitas burocracias. Algumas mudanças a gente precisa fazer, mas é uma estrutura que funciona, né? Então, isso que eu quero dizer para vocês. Há essa identidade de pensamento porque a matriz é a mesma. E a matriz vai até Roma, né? Então, não é questão de ser saudosista, isso eu não sou. É uma questão de eu perceber em um determinado momento que nós temos funcionalidade. Se existem críticas de falta de funcionalidade para o direito penal, para o direito administrativo, para o direito do trabalho, ou até para aqueles que acham que o direito constitucional, os senhores me sinto muito em dizer a vocês, ou até bom, que essas mesmas críticas de falta de funcionalidade não existem para o direito civil. Vem uma lei nova, na grande maioria das vezes, só confirma o que a doutrina e a jurisprudência já diziam. E quando vem uma lei nova que não confirma a lei, uma porcaria, o judiciário não consegue aplicar. Né? Por conta do que eu falei, dessa consolidação de experiência do direito civil. E eu encerro com uma fala do professor Maurício Bunazar. O direito civil não é melhor nem pior do que os outros. Não é. Só que o direito civil não é ramo do direito. O direito civil é tronco do direito. E é um tronco forte. Em alemão é o Reich, me parece, é o carvalho. É o carvalho difícil de ser derrubado. E o direito notarial e o direito registral tem esse carvalho como um dos seus pilares e que a gente tem que procurar, dentro do possível, manter e, naquilo que for necessário, como reduzir burocracias, e sobre isso eu posso falar em outro encontro, a gente pode, eventualmente, aperfeiçoar. Obrigado, professor Salomão. Obrigado, professoras. Foi mais uma vez uma honra começar meu dia aqui falando para vocês. Obrigado. Sensacional. Prof. Yasmine, suas considerações com o professor. Eu tenho uma última dúvida, se o professor Flávio me permite, sobre utilizarmos a escritura pública declaratória de união estável, que tenha previsto um regime diverso, por exemplo, uma separação de bens, se essa escritura pública poderia ser utilizada posteriormente como um pacto antenupcial. O professor falou daquela decisão que trata da situação contrária, né, em que nós temos um pacto antenupcial que foi considerado para fins do regime de bens na união estável. Gostaria de saber se possível, se o contrário é possível. Muito bem, excelente pergunta. Por que eu posso fazer uma conversão, uma pós-eficacização, ou, se você quiser falar, uma conversão quanto à eficácia de um pacto antinupcial para contrato de convivência, e o oposto não é possível, na minha opinião. Porque o casamento é ato jurídico, é negócio jurídico formal, solene, um dos mais solenes de todos, e a união estável é a união livre. Então, essa pós-eficacização é uma via de mão única. E tem uma outra questão que a experiência mostra também, Yasmin. Geralmente, eu nunca vi diferente também, naquela hipótese em que se faz separação de bens em pacto antinupcial e não se casa, passa-se a viver união estável, todos os casos que eu vi são casos de pessoas muito ricas e que depois se comportam como se fosse separação de bens. Então, entra ainda o argumento de quem está pedindo que seja comunhão parcial do venire contra factum proprio. Mas aí é por experiência, de ver o caso concreto, o que acontece. Mas aí, gente, eu não estou falando, não é gente com muito dinheiro. Os casos que eu vi são de gente bilionária. Eu não posso citar nome, gente conhecida, bilionária. Ou milionária, quase bilionária.
Aqui também tem os seus problemas, né? Então, tem os seus problemas, né? Então, é por isso que, na minha opinião, professora, não é possível fazer essa inversão, justamente por essa diferença. Aliás, tem um voto do ministro Salomão que ele fala muito bem isso, do ministro, professor Salomão, das diferenças entre o ato formal, o negócio jurídico formal do casamento e o negócio jurídico livre e informal da união estável. Obrigada, professor. Obrigado eu, professor. Muito obrigado, prof. Yasmine e prof. Tatiane. Eu tenho uma pergunta também, professor. Primeiro, parabéns pela fala, estava maravilhosa, o pessoal está elogiando bastante aqui no YouTube. E a pergunta seria o seguinte, atualmente tem se permitido fazer um pacto antinupcial para afastar os efeitos da súmula 377, quando a pessoa ela tem alguma causa suspensiva, por exemplo, para casar pelo regime da separação obrigatória. E várias pessoas estão questionando se é possível constar nesse pacto também, além de afastar os efeitos da súmula 377, também afastar a necessidade da vênia, da outorga conjugal. É possível? Fazendo o mesmo ato, se afasta a súmula 377. Acho que... Bom, primeira questão do afastamento da súmula 377, essa semana eu participei de mais um evento em homenagem ao Zeno, lá do TJ do Pará. Quem que consolidou isso no Brasil foi ele. Um artigo que ele escreveu no Liberal, aí depois eu respondi no Migalhas e vieram as normas de corregedoria nesse sentido de afastamento, todas inclusive nos citando. Então, de novo, homenagem ao professor Zeno. E mais uma vez eu fui só um difusor. Talvez aí em homenagem ao meu pai fazendo o papel da radiodifusão. Mas a tese era dele. E, então é possível. Agora, se eu afasto a súmula 377, e aí eu passo a ter uma legítima separação absoluta, aí eu acho que não há problema na separação absoluta você afastar a necessidade de outorga conjugal, porque aí entra na exceção do artigo 1647. Boa pergunta aliás, pergunta para exame oral de concurso público. Paulada, de quem conhece também direito civil, porque é assim, né? Eu sou um psicopata por direito civil, o que me identifica é que eu sou maluco mesmo, né? Eu, por exemplo, eu agora estou num parecer sobre questão contratual com efeitos da pandemia, né? Aliás, professor Salomão, acho que eu falei, né? Ser negacionista lidando com o direito civil é impossível. Eu tenho 5 painéis arbitrais, 3 envolvem pandemia. 3. Né? E não é o caso agora, mas eu atendo muita equipe de escritório, aquelas equipes, né? Equipes 6, 7 advogados, escritórios famosos, conhecidos. Eu gosto mesmo quando você vê que a equipe sabe. Eu fico louco. Eu monto grupo no WhatsApp, mando mensagem 11 da noite. E aí, tô com uma ideia aqui. Aí os caras respondem. Às vezes, alguns não gostam, né? Mas aí eu adoro quando você vê que a pessoa sabe, né? Às vezes eu sento com alguém e vamos conversar direito civil. E aí vem a pergunta. Não vou poder subir muito a corda. Mas essa pergunta é subir a corda, hein? Excelente. Tem uma pergunta aqui, eu tô vendo aqui o YouTube. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Tem uma pergunta que eu quero responder aqui, que eu vi do Ferron Roberto Tadeu Miras. Poderíamos dizer que no direito civil a legislação está sempre correndo atrás da doutrina da jurisprudência? Não. Não necessariamente. A legislação, às vezes, ela avança temas e nos pega de surpresa, viu? Nos pega de surpresa. O EPD mesmo, que mudou a teoria das incapacidades, eu acho que uma doutrinadora só falava da mudança, da possibilidade de mudança, da Convenção de Nova York, que era a professora Joiciane lá de Fortaleza. Só ela falava. Veio a lei e foi um arraso. Aí a gente teve que correr para se adaptar. E acho que até hoje, vocês já perceberam as dificuldades que vocês têm. A gente tem dificuldade, por exemplo, de saber que a pessoa está fazendo um testamento, se ela tem discernimento para fazer aquilo ou não. Extremamente difícil. E ainda mais agora com o provimento 100 do CNJ, ver isso à distância. Então, depende essa pergunta. Às vezes a doutrina e a jurisprudência estão na frente, às vezes a lei vem de uma vez e arrasa quarteirão. Nós estamos lutando aí, os civilistas,
a gente acha que não tem, até podemos debater, mas não por medida provisória, com a extinção da sociedade simples, que o Senado, né, até por intervenção nossa, né, nós oficiamos, escrevemos, eu tenho a honra de ser citado no relatório do senador Irajá, a gente acha que não era momento de extinguir sociedade simples, né, até um governo liberal te impondo um tipo societário estranho, isso já tinha sido tentado lá na Lei da Liberdade Econômica, né? A gente tentou, aí chegou, havia um acordo do Senado com a Câmara, e a Câmara desrespeitou. Olha que como o país está, a Câmara desrespeitou o acordo que foi feito com o Senado e acabou com a sociedade simples. E aí o presidente do Senado fez ontem um ofício dizendo que isso está evado de inconstitucionalidade. Ele vai, inclusive, judicializar essa questão, se não houver veto do presidente, né? Isso vai pegar a gente de calça curta. E eu acho que isso vai ser... é uma tentativa de reduzir burocracias. E as adaptações que as sociedades simples vão ter que fazer, as EIRELs que vão ser extintas também, né? Quer dizer, você escolheu uma sociedade simples, você vai ganhar uma sociedade empresária, você não quer ter, né? Então, se vier isso também, vai ser algo que a doutrina... Pouca doutrina defendia o fim dessa dualidade, né? Então... Quer dizer, às vezes não, viu? O senhor que fez a pergunta. Não. Às vezes não é isso, às vezes a lei está na frente. Aproveitando já que nós estamos na fase final de perguntas, professor, outro debate que nós temos na classe é se é aplicada a união estável o regime da separação obrigatória de bens. Não sei se o senhor já chegou a ver, o STJ decidiu que aos maiores de 70 anos, sim. Mas nós ficamos naquela questão se houve um divórcio sem partilha de bens. Tem decisão de condição suspensiva também, do Moura Ribeiro. Não estou sabendo. Que bom, aprendi mais uma. 2019. E a nossa questão é um divorciado que não fez partilha de bens. Se ele quiser casar de novo, ele vai casar na separação obrigatória, né? 1523, 1641. Mas um divorciado que não fez partilha de bens. Ou, vamos piorar um pouquinho, um separado de fato. Um separado de fato. O separado de fato, ele quer fazer um contrato de união estável e escolher um regime de bens. Poderia ele escolher livremente? Não sei se o senhor já chegou a pensar nisso. Sim. Isso já leciona há muito tempo. Essas questões patrimoniais, eu acho que são a minha especialidade nesse tema. E, aliás, eu também trabalho em pareceres com casos assim, né? Em direito de família, eu acho que... até porque eu tenho os colegas mais progressistas no direito de família acham que eu sou conservador. Aquela questão, o pessoal mais progressista alguns acham que eu sou ultraconservador, né? E quem é ultraconservador acha que eu sou progressista. Então... Aí você vê, que posição difícil. Não, eu fico feliz. Aliás, eu não estou sozinho nessa, tem um monte de gente. A minha turma, eu acho que a maioria é assim hoje, né? Mas vamos lá. Na minha opinião, o artigo 1641 do Código Civil é norma restritiva da autonomia privada. Como tal, não admite analogia para a união estável. Só que é mais uma tese que eu perdi. O STJ tem aplicado o 1641 inteiro, viu, professor Salomão? Para qualquer hipótese para a união estável. Tem aplicado o 1641, tem aplicado a súmula 377, e agora eu vou chegar num ponto que a minha tese foi vencedora e é citada, inclusive, na mudança do entendimento dos embargos de divergência que mudou a questão da interpretação da súmula 377 na segunda sessão. Aplica-se a súmula 377, aplica-se o 1641 inteiro para a união estável, aplica-se a súmula 377 também para a união estável, só que a divisão vai ser feita somente quanto aos bens havidos durante o casamento ou união estável pelo esforço comum. E para mim, esforço comum, apesar de que o julgado é dúbio, tem que provar que ajudou o outro a adquirir, que trabalhou, que deu dinheiro para ajudar o outro a adquirir. Então, no final, acabaram fazendo esse tempero. E acabou sendo vencida também a tese que o 1641 seria inconstitucional, que eu também achava que era. Também essa tese não vingou. Aproveitando a outra dúvida, tem teses que existe uma sintonia entre doutrina e jurisprudência.
Geralmente, doutrina majoritária que está nos enunciados da jornada de direito civil. Aí o STJ vai e aplica o enunciado perfeito. É sintonia, a sintonia entre doutrina e jurisprudência. Em muitos temas essa sintonia, em outros não. Existem temas que é só majoritária, tem temas que não. Agora, o que eu acho fundamental é a gente ter esse diálogo de aprimoramento, né? E de eventualmente discordar. Falar, não, ministro, isso está errado, discordo por isso. Ter essa interlocução, porque com isso a gente ganha. O direito ganha. Muito bem, são dúvidas que a classe sempre fica, né? Curioso, né? O separado de fato quer escolher um regime de bens lá no cartório, então a princípio a gente pode aplicar. E a questão, claro, dos divorciados, né? Sem partilha de bens, que fica aquela folia também da mancomunhão ou do condomínio comum, né? Nós também discutimos isso muito na classe. Eles se divorciam, não fazem a partilha, e aí depois a pergunta é, né? Estariam eles em condomínio com aquele patrimônio ou estariam numa mancomunhão? Então também a classe se divide muito em questões pontuais. Vou lhe mandar uma lista de questões para você analisar uma hora dessas, né? E os temas eles vão sendo renovados. Eu participei de uma banca de doutorado na Federal do Paraná sobre condomínio e mancomunhão, né? Do alemão é Gesamthand, algo assim, Gesamthand. E eu não sei, assim, para mim, com clareza, quais seriam as diferenças claras entre os dois regimes. Pelo que eu vi do trabalho, eu acho que eles se confundem em muitas questões. Eu acho que essa questão, na verdade, ela é melhor resolvida a partir de enriquecimento sem causa e de sociedade de fato. Né? Como é resolvida também uma questão interessante, que aí eu até fui consultado um caso assim, tem um artigo que eu publiquei por um professor lá da Bélgica, o professor Suenen, um dos maiores civilistas da Bélgica, Friedrich Suenen, que é aquela história de que se escolhe o regime de separação convencional, mas são adquiridos bens pelo esforço comum, né? Então, imagina só, é separação convencional, e aí durante o casamento ou a união estável é comprado um apartamento. Só que esse apartamento, professor Salomão, a mulher vai lá dar 300 mil para o cara na mão dele. Ele compra o apartamento e coloca só no nome dele. Pelo regime de bens é dele. Mas ela tem direito aos 300 mil? Eu acho que é uma questão que melhor se resolve com sociedade de fato e com vedação do enriquecimento sem causa. Há quem acha que seja melhor escolher resolver por condomínio, por mancomunhão, né? Perfeito. Então, talvez essas questões sejam melhor resolvidas não pelo direito das coisas. Porque aí pode entrar nessa discussão, é condomínio, é mancomunhão, existe diferença de regime. Melhor ir para obrigações do que direito das coisas. Perfeito. Professor, eu quero agradecer sua presença aqui, né? Nós já estamos nos encaminhando para o final, então muito obrigado mais uma vez por prestigiar o nosso curso, prestigiar os professores, os alunos, né? Nós já estamos com mais de 2.000 alunos aí no curso, essa aula vai subir para a plataforma depois. Se o senhor tiver algum artigo que gostaria de indicar para os alunos, me passa o link que eu baixo e coloco lá para eles também. Mas muito obrigado mesmo, é uma manhã de ouro para nós, né? Vou pedir às professoras também que se despeçam. A Tassiana, que ainda não falou nada. Tassiana, tudo bem com você? Gostou da aula, Tassiana, nossa super monitora? Nossa, professor, excelente. Parabéns, professor Tartucci, por tanto conhecimento passado. Estou em êxtase aqui. Muito obrigada pela aula. Maravilha. Obrigado, Prof. Tati. Obrigado. Só agradecer imensamente pela presença. Para nós é uma honra. Para mim é uma honra enorme. Fico até emocionada aqui desse lado. E muito obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, eu. Prof. Yasmine. Primeiramente, parabéns, professor Flávio, muito obrigada pelas considerações. Com certeza, hoje a gente tocou em vários pontos que são, assim, extremamente delicados sobre o viés notarial e o viés registral. Os alunos adoraram e a gente aqui também adorou e aproveitou muito. Então, muito obrigada a todos que estiveram com a gente nessa manhã de sábado, estudando. Nossa. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado. Nós somos muito gratos, professor, pela sua simplicidade, pela sua humildade de estar conosco aqui. Nós que lhe admiramos e que estudamos pelos seus livros. É para nós, assim,
momento muito mágico poder recebê-lo aqui. Fique sempre à vontade para nos visitar, a gente vai mandar novos convites. Tenha um ótimo final de semana com a sua família, fique bem e conte sempre com a nossa presença no que precisar. Obrigado, professores. Obrigado, professor Salomão. É sempre uma honra e poder também praticar o direito civil sempre com essas dúvidas que nos provocam. Tem várias ali boas também, né? Sobre o 2035, sobre a retroatividade mínima, máxima, né? Só uma nota final, essa história da retroatividade mínima ou máxima depende muito do caso concreto para o Supremo reconhecer ou não, né? O Código Civil tem mais de 15 anos, não teve nenhuma. No começo, chegamos a ter teses de inconstitucionalidade do artigo 2035, nenhuma vingou, não tem ADIM contra ele está sendo aplicado e é tão lógico que outra lei acabou de adotar, né? E essa lei passou pela análise de constitucionalidade, né, no Congresso Nacional, que é a lei do superendividamento, e ele está aí, né? Então, o 2035 é um artigo bom. Por quê? Porque ele resolve problemas. E a nossa vocação é resolver os problemas das pessoas. Eu não vejo outra vocação para quem lida com direito civil que não seja essa. Obrigado, professor. Perfeito. Deixa então eu encerrar aqui. Agradeço a todos que estiveram presentes também. Vou encerrar a aula, lá depois vai para a plataforma. Obrigado a todos que estão no YouTube, que vão assistir a aula. Fica uns dias disponível no YouTube, pessoal. Depois sobe a plataforma. Um ótimo final de semana a todos aí. Deixa eu encerrar a transmissão. Chat bombando, né? Como sempre. Maravilha!